Neuropsicanálise. Proposta. O estudo da neurofisiologia e neuroanatomia na formação da psicanálise clínica visam proporcionar ao aluno o conhecimento neuroanatômico e neurofisiológico focado no sistema nervoso central, introduzindo o conhecimento em particular do sistema límbico, neurotransmissores e conjunto neuronal envolvidos no funcionamento psíquico e aspectos emocionais e sua relação com a psicanálise. 1. Introdução. O nosso cérebro é o que nos torna humanos. É a existência de funções mentais que permitem à pessoa pensar e perceber, odiar e amar, aprender e lembrar, resolver problemas, comunicar-se através da fala e da escrita, destruir e criar civilizações. O impacto das modernas técnicas de ressonância magnética, funcional e neuroimagem nos permitiu descobrir e conhecer um pouco mais sobre os sistemas funcionais e a evolução filogenética. O conhecimento geral de neurofisiologia visa o aumento da capacidade de observação quanto às sintomatologias e o funcionamento do corpo humano. No estudo do psiquismo, há muitos aspectos funcionais das atividades psíquicas que podem ser entendidas com o conhecimento desta matéria. O inconsciente, fantasia inconsciente, por sua vez, dependeria para se manifestar de um bloqueio emocional de certos conjuntos neuronais e suas sinapses, liberando outras redes, mais ligadas ao mundo interno. Tal se passaria no sonho, nos lapsos e na construção de sintomas neuróticos e psicóticos, conforme Freud já havia observado. O ser humano necessita da fantasia, tanto consciente como inconsciente, em alternância perene entre essa realidade interna e o mundo exterior. Ambas são necessárias à mente para dar alma ao cérebro, sem as quais este morreria. O pensar parece ser em grande parte uma sintonia entre a fantasia inconsciente, as captações sensoriais aferentes, o cérebro não sobreviveria sem o corpo, e os engramas, memórias, estabelecidos no decorrer da vida. Dormir seria necessário para descansar certos setores sinápticos ligados à realidade exterior, deixando livre outros mais conectados ao mundo interno, originando o sonhar. Sem esse desligamento neurosináptico da consciência vigil, o cérebro não sobrevive. Os especialistas em sono sabem disso. 2. Freud e neurofisiologia. Segundo Sigmund Freud, fundador da psicanálise, examinou as emoções de uma perspectiva predominantemente psicológica. Para ele, a emoção é de natureza intrapsíquica e intraorgânica, e apesar de consciente, muitas vezes aparecem na prática psicanalítica no âmbito do inconsciente. Não que haja emoções inconscientes, do mesmo modo que existem ideias inconscientes, mas as emoções correspondem a processos de descarga que são percebidos afetivamente quando a repressão deixa a ideia reprimida manifestar-se. Mas essa descarga corresponde a uma alteração interior que não tem nenhuma correspondência com o objeto exterior nem com a eventual ação subsequente. Observação importante: o inconsciente pré-consciente e o córtex pré-frontal. Até agora só consideramos o inconsciente implícito, mas quanto ao inconsciente pré-consciente, relacionado a todas as memórias e pensamentos capazes de acesso à consciência, e quanto ao inconsciente reprimido? Temos motivos para acreditar que aspectos do inconsciente pré-consciente podem ser mediados pelo córtex pré-frontal. Talvez o argumento mais forte seja de que o córtex pré-frontal esteja envolvido em trazer uma variedade de conhecimentos explícitos para o domínio consciente. O córtex pré-frontal de associação tem duas funções principais: integrar a informação sensorial, conectá-la ao movimento planejado. Devido ao córtex pré-frontal mediar essas duas funções, ela é tida como um dos substratos anatômicos das ações dirigidas a objetos no planejamento e julgamento de longo prazo. Pacientes com lesão nas áreas de associação pré-frontal têm dificuldade em alcançar objetivos realistas. Como resultado, eles frequentemente conseguem pouco na vida, e seus comportamentos sugerem que sua habilidade para o planejamento e organização das atividades diárias encontra-se diminuídas. A partir de 1939, principalmente com o trabalho de Alexander Luria, desenvolveu-se dentro do campo da neurociência do comportamento a neuropsicologia dinâmica, cujos princípios se aproximam aos da psicanálise por aceitar que as funções da fisiologia cerebral ocorrem na interação dinâmica de diversas áreas espalhadas pelo cérebro, e não resultante de uma localização num centro.
Nestes termos, podemos afirmar que a psicanálise se comporta como uma neuropsicologia. Luria, quando escreveu seu último livro em 1976, parece que tinha esgotado os principais assuntos cognitivos e se propunha a entrar num campo não abrangido pelo cognitivismo: motivação, emoções profundas e personalidade. Ele faleceu antes de iniciar seu projeto. Freud descobriu que os conteúdos subjetivos da vida mental não são facilmente acessíveis à investigação científica. Forças poderosas trabalham para se oporem às tentativas de investigação de conteúdos privados da mente individual. Freud classificou estas forças, que se expressam clinicamente como vergonha, culpa, ansiedade e outros, sob o nome de resistências. Essas dificuldades ocorrem pelo fato de que as determinantes causais, inferidas dos dados observacionais primários, acontecimentos mentais inconscientes que subjazem os processos de pensamento conscientes, não são conscientes por definição. Ele experimentou várias técnicas para vencer tais resistências, por exemplo, a hipnose. E com base nessas experiências, gradualmente desenvolveu a técnica psicanalítica definitiva da associação livre. Tanto Freud como Luria sempre insistiram que, para descobrir a organização neurológica do aparelho mental humano, como compreendemos na psicanálise, é necessário, em primeiro lugar, dissecar a estrutura interna psicológica das várias mudanças na personalidade, na motivação e na emoção complexa. Assim, os múltiplos fatores subjacentes produzindo esses sintomas e síndromes podem ser identificados e cada um correlacionado com sua cena de ação neuroanatômica. 3. Sistema nervoso central. O sistema nervoso, coordenador de todas as atividades orgânicas, integra sensações e ideias, conjuga fenômenos de consciência e adapta o organismo às condições do momento. É formado por elementos altamente diferenciados em excitabilidade e condutibilidade, cuja unidade anatômica e funcional chama-se neurônio. O neurônio compreende corpo celular e seus prolongamentos, axônio e dendritos. O corpo celular apresenta forma e volume variados, porém, como as demais células, um núcleo, geralmente esférico. Os prolongamentos do corpo celular são de duas espécies: dendritos, numerosos, curtos, muito ramificados, representando simples expansões protoplasmáticas; axônio, único, longo ou curto, apresentando geralmente poucos ramos colaterais e arborização terminal, sendo envolvido pela bainha de mielina. A bainha de mielina não envolve a porção inicial próximo ao corpo celular. Por isso, no Sistema Nervoso Central, SNC, diferenciamos a substância cinzenta, representada por corpos celulares e fibras sem bainhas, e substância branca, constituída essencialmente por fibras nervosas, já envolvidas na bainha de mielina. Sinapse é a intercomunicação entre os neurônios, ou seja, a relação que existe entre as terminações axônicas de um neurônio, arborizações terminais, e os dendritos ou corpo celular de outro neurônio. Os axônios no interior do neuroeixo, SNC, constituem as vias ascendentes de associação e descendentes, e fora do neuroeixo, as fibras aferentes, sensitivas, e eferentes, motoras, dos nervos espinhais, cranianos e viscerais. As vias aferentes sensitivas conduzem impulsos exteroceptivos de receptores da pele, retina, dentre outros. Proprioceptivos, de músculos, tendões e articulações, e interoceptivos, de vísceras. As que atingem a área cortical sensitiva são conscientes, as demais são inconscientes. As vias eferentes, motoras, conduzem impulsos responsáveis pela motricidade voluntária, involuntária, automática e reflexa e visceral. Constituição geral do sistema nervoso. A natureza estrategicamente colocou o sistema nervoso, SN, em posição privilegiada para exercer o comando geral de todos os demais órgãos e sistemas. Assim, encontra-se bem protegido no interior da caixa craniana e da coluna vertebral, estruturas ósseas bem resistentes. Essa porção protegida por estruturas ósseas é chamada Sistema Nervoso Central, SNC. Através da estrutura óssea emite ramificações para toda a periferia. Deste modo, impulsos elaborados no SNC alcançam a periferia, assim como informações colhidas na periferia alcançam o SNC. Tais ramificações constituem, no conjunto, o Sistema Nervoso Periférico, SNP. O cérebro.
Parte do sistema nervoso central que fica dentro do crânio. Na espécie humana, pesa 1,3 kg e é uma massa de tecido cinza róseo, composto por cerca de 100 bilhões de células nervosas conectadas umas às outras e responsáveis pelo controle de todas as funções mentais. Filogeneticamente, o cérebro humano poderia ser dividido em 3 unidades. 1. Cérebro primitivo, autopreservação, agressão. 2. Cérebro intermediário, emoções. E 3. Cérebro racional, tarefas intelectuais. O cérebro primitivo é constituído pelas estruturas do tronco cerebral, ou seja, pelo bulbo, cerebelo, ponte mesencéfalo, pelos bulbos olfatórios e pelo mais antigo núcleo da base cerebral, o chamado globo pálido. Esse cérebro, anatomicamente delimitado da forma descrita, corresponde ao cérebro dos répteis. O cérebro intermediário aparece inicialmente nos primitivos mamíferos. Já é formado pelas estruturas do sistema límbico e corresponde ao cérebro dos mamíferos inferiores. O cérebro superior, encontrado filogeneticamente nos atuais mamíferos, tais como nos primatas, golfinhos e seres humanos, compreende a maior parte dos hemisférios cerebrais, formado por um tipo de córtex mais recente denominado neocórtex e por alguns grupos neuronais subcorticais. Essas 3 camadas cerebrais vão aparecendo uma após a outra durante o desenvolvimento do embrião e do feto, ontogenia, representando cronologicamente a evolução, filogenia das espécies. Assim, o cérebro humano traz em si toda uma história da evolução. Carter, 1998, tanto em sua função quanto em sua anatomia. Possivelmente tenha começado na água, quando os peixes desenvolveram um tubo para transportar os nervos de partes distantes de seu corpo para um lugar central de controle. Embora pareça que a nossa personalidade é um produto puramente intelectual, existe uma plataforma orgânica sobre a qual ela se assenta e que reside no cérebro. Quando esta plataforma se desvia do normal, surgem vários tipos de distúrbios que são as alterações de personalidade e que serão de maior ou menor grau conforme a intensidade e a extensão da zona afetada. O nosso cérebro é uma estrutura deveras complexa. Iniciou-se há uns 600 milhões de anos sob forma de uma unidade diferenciada na fase evolutiva do reino animal, corresponde aos répteis, e por isso mesmo conhecida como o complexo reptiliano, ao qual competia e ainda compete a regulação das atividades básicas para a manutenção do indivíduo e para a proliferação da espécie. Esta unidade diferenciada foi se desenvolvendo e adquire mais uma estrutura, o cérebro paleomamífero. Continuando a sua evolução, a estrutura do encéfalo foi se aperfeiçoando ao longo de milhões de anos, adquirindo mais uma camada, neomamífero, até se transformar num órgão a que hoje chamamos o cérebro. Embora seja uma estrutura única e contínua, sob o ponto de vista fisiológico e de acordo com o neurocientista Paul MacLean, o cérebro dos modernos mamíferos superiores, e em especial o do homem, é na verdade um conjunto de 3 cérebros, o cérebro triuno, que iniciando-se como cérebro reptiliano, motivado pela necessidade de luta pela sobrevivência face ao agreste e hostil meio ambiental em que então se vivia, foi evoluindo graças a sucessivas mutações. Com a continuação da evolução, mais mutações surgiram e sempre pelo mesmo sistema de aposição de novas camadas, até dar origem ao terceiro cérebro conhecido como córtex cerebral. Não há muito mais tempo do que o último 500 mil de anos. Nos mamíferos superiores, ou seja, nos primatas, predomina o córtex, atingindo a percentagem máxima no Homo sapiens, que adquiriu a capacidade de dominar muitas das reações do complexo reptiliano, ou seja, as reações instintivas e automáticas, como, por exemplo, dominar voluntariamente o ritmo da respiração, controlar a necessidade e a periodicidade da alimentação, e regular a sexualidade, ou atenuar as respostas do cérebro límbico, dominando as emoções e os sentimentos, controlando assim a nossa atividade com inteligência e discernimento. Embora por vezes possamos agir sob forte embate emotivo, dominados pela angústia, raiva, desespero ou medo. O conceito de cérebro triuno aproxima-se muito das teorias de Sigmund Freud, que por volta dos anos de 1900 definia a personalidade como sendo o somatório de 3 entidades, o id, o ego e o superego, distintas uma das outras, mas que interagem para elaborar respostas para os diferentes problemas que surgem no dia a dia. Assim, o id confunde-se com o complexo reptiliano de MacLean, coordenando as atividades automáticas e involuntárias e por isso mesmo pertencente a uma instância primitiva que é o inconsciente.
Também a ele cabe a organização da sexualidade e os períodos de cio, ao menos nos animais, fazendo do sexo uma coisa apetecível, agradável e até compulsiva, embora orientada em última análise para a preservação e propagação da espécie. Esta necessidade imperiosa e outras como o apetite, o prazer de boa mesa e a fome estão gravadas nas espirais do nosso DNA e dela não podemos fugir, pois ela faz parte do nosso inconsciente. A atividade do ego, por sua vez, assemelha-se muito ao cérebro neomamífero, filtrando, por assim dizer, as ações do id, constituindo a segunda instância, que é o pré-consciente. Por fim, temos o superego, que como no neocórtex neomamífero do MacLean, atua como um juiz, moderando as exigências quase exclusivamente biológicas e por isso mesmo impulsiva do complexo reptiliano, dando-lhes uma consciência moral e controla as funções do ego, sujeitando-as a uma moderação compatível com o ambiente social exterior, fazendo cumprir as leis estabelecidas, obedecendo aos tabus e às proibições extremas. Será a instância superior, ou seja, a consciência. Quanto mais desenvolvido for o nosso córtex, mais possibilidade terá de dominar os outros dois cérebros. Os três cérebros descritos, mesmo quando funcionam normalmente, apresentam ligeiras diferenças com discreto predomínio de um e de outro, ou com controle menos rigoroso da parte do terceiro cérebro sobre os outros dois, dando origem a diversos tipos de personalidades que os indivíduos apresentam em relação a uns aos outros. Há, assim, personalidades discordantes e agressivas quando predominam o reptiliano. As personalidades emotivas e sentimentais, quando se sobrepõe o límbico, e por fim as personalidades frias, racionais e calculistas, quando são dominadas pelo córtex. Porém, quando estas diferenças são exageradas, surgem os casos de distúrbios de personalidade que, em casos extremos, podem levar a verdadeiros estados patológicos que, conforme a sua gravidade, requerem tratamentos especializados. Os conhecimentos adquiridos através do cérebro triuno não são dados meramente teóricos, muito pelo contrário, têm aplicações práticas, quer para o julgamento e compreensão dos comportamentos de indivíduos compreendendo as razões da sua agressividade ou de outros estados emocionais, ou ainda para o estudo das suas depressões provocadas por atuações excessivas do neocórtex. 3.1. Sistema límbico, o centro das emoções. Sistema límbico regula as funções executivas, a autoconsciência, as funções do lobo frontal, a expressão da emoção e do comportamento motor. O sistema límbico inteiro pode ser considerado substrato neural para o comportamento relacionado à motivação e à emoção. Desta forma, o sistema límbico inclui estruturas como o tálamo, o epitálamo, o hipocampo, o hipotálamo, as amígdalas, o cíngulo e a região do septo. Todas estas áreas têm sido aplicadas na regulação do comportamento agressivo juntamente com os lobos temporais. O cérebro emocional. Como é conhecido, o sistema límbico é responsável por emoções como ira, pavor, paixão, amor, ódio, alegria e tristeza, por alguns aspectos da identidade pessoal e por importantes funções ligadas à memória. É essencial para a aprendizagem e consolidação de novas informações. O hipocampo possui células extremamente sensíveis aos estímulos do meio ambiente e responsável pelas memórias. Estados de estresse podem destruí-las. Na década de 30, refletindo sobre os trabalhos de Cannon e Bard, o neurofisiologista James Papez propôs que os diversos componentes do sistema límbico mantinham numerosas e complexas conexões entre si. Assim, o neocórtex se comunica com o hipotálamo através de conexões do giro do cíngulo, formando uma região chamada de hipocampo. Essa região, o hipocampo, processa as informações recebidas do córtex e as projeta para os corpos mamilares do hipotálamo através de uma estrutura chamada fórnix. Mais precisamente, as emoções e memórias fluem da amígdala e hipocampo para os corpos mamilares através de fórnix. Do fórnix seguem para o núcleo anterior do tálamo, via fascículo mamilotâmico, e do tálamo para o giro cingulado, irradiando-se para o neocórtex, colorindo emocionalmente a experiência cognitiva. Do neocórtex, esses estímulos voltam novamente para o giro cingulado, retornando à amígdala e ao hipocampo. Deste modo, é modulada a resposta emocional. Este circuito também está envolvido na formação dos sonhos e da experiência inconsciente. De fato, a mente inconsciente não é nenhuma realidade abstrata ou conceitual, mas, fisiologicamente, é a elaboração da vida ou dos estímulos que ela oferece organizados no sistema límbico hipotalâmico.
Assim sendo, o hipocampo funciona como um grande banco de dados. Nele são armazenados registros de todos os fatos e eventos, e essas informações ali guardadas servem para regular a atividade de várias outras áreas do cérebro. A região conhecida como amígdala também trabalha na seleção de dados e ainda dispara sinais de alerta quando reconhece um perigo ou situação de ameaça. O hipotálamo informa o giro do símbolo através de uma via dos corpos mamilares para os núcleos talâmicos anteriores, trato mamilo-talâmico, e dos núcleos talâmicos anteriores para o giro cingulado. Papez acreditava, como hoje já se sabe, que o córtex na região límbica está seriamente envolvido nas emoções. É por isso que as lesões ou tumores nessas áreas corticais, límbicas, podem gerar distúrbios emocionais. Concluindo, no circuito de Papez, o hipotálamo governa a expressão das emoções. 3.1.1 O hipotálamo. Um importante centro coordenador das funções cerebrais é o chamado diencéfalo, uma região formada pelo tálamo e pelo hipotálamo. O primeiro consiste em uma massa cinzenta que processa a maior parte das informações destinadas aos hemisférios cerebrais. É uma grande estação de elaboração dos sentidos. O hipotálamo, por sua vez, regula a função de abastecimento do sistema endócrino e processa inúmeras informações necessárias à constância do meio interno corporal, homeostasia. Coordena, por exemplo, a pressão arterial, a sensação de fome e o desejo sexual. A importância do hipotálamo, pode-se dizer, é inversamente proporcional ao seu tamanho. Ocupando menos de 1% do volume total do cérebro humano, o hipotálamo contém muitos circuitos neuronais que regulam aquelas funções vitais que variam com os estados emocionais, como, por exemplo, a temperatura, os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea, a sensação de sede, de fome, etc. O hipotálamo controla também todo o sistema endócrino através de uma glândula localizada em seu assoalho, a hipófise. Desse modo, o hipotálamo é um dos grandes responsáveis pelo equilíbrio orgânico interno, a homeostasia. 3.2 Algumas disfunções. Disfunções do lobo frontal. As anormalidades do lobo frontal estão associadas com esquizofrenia, distúrbios de atenção, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno do humor. Disfunções do lobo temporal. Comprometimento do lobo temporal dominante, euforia, alucinações auditivas, delírios, anormalidades do lobo temporal não dominante, disforia, depressão, irritabilidade, afeto inadequado. Lobo occipital, associado à visão e à memória visual, está envolvido com a integração da emoção e símbolo, o centro das emoções. Participa da reação emocional à dor e da regulação do pensamento. Envolvidos no fascículo prosencefálico medial, o local da recompensa, processamento de experiências prazerosas e de recompensa. Sistema mesencefálico periventricular, o local da punição. Esta é a via primária de inibição funções emocionais, cognitivas e hormonais ou punição no cérebro. O córtex pré-frontal. Considerado uma formação recente na evolução das espécies e a sede da personalidade da vida intelectiva, modula a energia límbica e tem a possibilidade de criar comportamentos adaptativos adequados ao tomar consciência das emoções. Na ausência desta parte do córtex, as emoções ficam fora de controle, são exageradas e persistem após cessar o estímulo que as provocou, até que se esgote a energia nervosa. Por outro lado, o sistema límbico, através do hipotálamo, pode exercer um efeito supressor ou inibidor sobre o neocórtex, inibindo momentaneamente a cognição e até o tônus muscular tônico, como se observa nas fortes excitações emocionais. Amígdala, pequena estrutura em forma de amêndoa, situada dentro da região antero-inferior do lobo temporal. Se interconecta com o hipocampo, os núcleos septais, a área pré-frontal e o núcleo dorso-medial do tálamo. Essas conexões garantem seu importante desempenho na mediação e controle das atividades emocionais de ordem maior, como amizade, amor e afeição, nas exteriorizações do humor e principalmente nos estados de medo e ira e na agressividade. A amígdala é fundamental para a autopreservação por ser o centro identificador do perigo, gerando medo e ansiedade, colocando o animal em situação de alerta, aprontando-se para se evadir ou lutar. Em humanos, a lesão da amígdala faz, entre outras coisas, com que o indivíduo perca o sentido afetivo da percepção de uma informação vinda de fora, como a visão de uma pessoa conhecida. Ele sabe quem está vendo, mas não sabe se gosta ou desgosta da pessoa em questão. 4. Hemisférios cerebrais.
Os hemisférios cerebrais são responsáveis pela inteligência e pelo raciocínio, participando ainda das emoções. Geralmente, o hemisfério dominante de uma pessoa ocupa-se da linguagem e das operações lógicas, enquanto que o outro hemisfério controla as emoções e as capacidades artísticas e espaciais. Em quase todas as pessoas destras e em muitas pessoas canhotas, o hemisfério dominante é o esquerdo, lateralização cerebral. Cada hemisfério tem suas próprias áreas de especialização mental. Lateralização cerebral do hemisfério esquerdo. As funções verbais e racionais processam a informação de maneira analítica, sequencial e linear. Lateralização cerebral do hemisfério direito. As funções de percepções subliminares, analógicas, processam as informações de maneira sistêmica, processam as funções artísticas de forma global e emocional. O cérebro está encarregado de receber e interpretar os inúmeros sinais enviados pelo organismo. 5. Emoções. As dimensões do comportamento humano podem ser divididas em seus aspectos cognitivos, emocionais e de comportamento, psicomotor, propriamente dito. Embora a cognição e o comportamento sejam facilmente definidos e tenhamos testes e escalas para quantificá-los e qualificá-los, o mesmo não acontece em relação aos afetos e sentimentos. O prazer, a alegria, a euforia, o êxtase, a tristeza, o desânimo, a depressão, o medo, a ansiedade, a raiva, a hostilidade e a calma, estas e outras emoções contribuem para a riqueza de nossa vida pessoal e conferem paixões e caráter às nossas ações. A emoção, como a percepção e a ação, é controlada por circuitos neuronais distintos dentro do cérebro. Afinal, o que é emoção? Segundo a definição mais tradicional, emoção é uma forte alteração ou perturbação do estado psíquico, acompanhada de determinadas modificações somáticas, corporais, de caráter transitório como tremores, suor, rubor ou palidez. Em 1929, o neurofisiólogo americano Walter B. Cannon definiu a emoção como um mecanismo de preparação do organismo diante de situações de emergência, mediante a elevação de seu nível energético, a focalização de sua atenção e a disposição para a ação. O circuito emocional compõe-se assim de 3 fases. A percepção do fato. B, as mudanças fisiológicas dela consequentes. E C, sua percepção. O afeto, que está atrelado ao princípio do prazer, vai ser o elemento que mobiliza a ação do ser em busca do equilíbrio e da harmonia. Esse movimento é decisivo para o processo de homeostase, que é o mecanismo de regulação interna do ser vivo. Enfim, o que importa compreender é que os afetos e as emoções são percepções dos estados internos do organismo que desencadeiam os processos de homeostase ou autorregulação para garantir a sobrevivência. 5.1. Aspectos fisiológicos da emoção. Durante a resposta emocional ocorrem notáveis mudanças fisiológicas que podem ser do tipo motor, nervoso ou endócrino. Todas as teorias relevantes sobre a emoção incorporam de uma forma ou de outra esse importante componente fisiológico que suscitou muitos estudos experimentais sobre fenômenos tais como alterações respiratórias, arrepios, alterações da pressão arterial e do ritmo cardíaco, dilatação da pupila e etc., seja por meio da observação, seja por meio da indução experimental. Entretanto, se encararmos as emoções não apenas como uma experiência subjetiva, mas sim como uma função que permite ao indivíduo responder de forma adaptativa aos desafios do meio ambiente, podemos passar a procurar as bases neurais dessa função. O desenvolvimento e a expressão de uma emoção têm sido tradicionalmente considerados como constituídos por vários componentes. Há, primeiro, o reconhecimento de um evento importante. Ver sua casa pegando fogo, por exemplo. Isto, por sua vez, produz uma experiência emocional consciente no córtex cerebral, por exemplo, medo, que media sinais de saída para estruturas periféricas que incluem o coração, vasos sanguíneos, glândulas adrenais e sudoríparas. De acordo com este ponto de vista, a casa em chamas é primeiro reconhecida como um perigo potencial, e esse ato cognitivo inicia respostas autonômicas reflexas no corpo. Há uma distinção entre emoções e sentimentos? Sim, na linguagem corrente os dois termos são considerados sinônimos, o que mostra a estreita conexão que os une. Mas tentemos defini-los com precisão. Penso que uma emoção é um conjunto de reações corporais a certos estímulos. Quando temos medo, o ritmo cardíaco se acelera, a boca seca, a pele empalidece e os músculos se contraem. Reações automáticas e inconscientes. Os sentimentos, por sua vez, surgem quando tomamos consciência destas emoções corporais, no momento em que estas são transferidas para certas zonas do cérebro, onde são codificadas sob a forma de uma atividade neuronal.
Para prosseguir com o exemplo, as modificações fisiológicas fazem com que experimentemos um sentimento de medo. Emoções sociais. As emoções sociais são uma categoria de emoções inatas que surge quando o indivíduo se relaciona socialmente, que surge da interação social humana. São exemplo delas a simpatia, compaixão, vergonha, embaraço, culpa, desprezo, indignação, espanto, admiração, gratidão, orgulho, inveja e ciúme. Segundo Damásio, as emoções primárias, medo, raiva, tristeza, alegria, apego, nojo, são a base das emoções sociais. Tais emoções são desencadeadas por estímulos emocionalmente competentes de natureza social. E um exemplo de estímulo social emocionalmente competente é o comportamento desviante de alguém. Se o indivíduo presenciar o espancamento de uma criança indefesa por parte de um adulto, mesmo sendo ela desconhecida, a agressão pode desencadear uma emoção social. Ele ficará indignado com o agressor, podendo até interferir na situação. No caso da indignação, a emoção básica relacionada é a raiva. Problemas no comportamento de um indivíduo podem ser para ele fonte de vergonha, culpa ou embaraço devido à violação das suas normas de conduta adotadas. Se o indivíduo é surpreendido praticando um ato que ele considera indecoroso, se sentirá envergonhado, mas ele pode envergonhar-se também devido à violação de normas sociais praticadas por um parente próximo. Da mesma forma que a violação de normas sociais pode desencadear desprezo ou indignação, o sofrimento de um indivíduo pode desencadear simpatia ou compaixão em outro. O reconhecimento da conduta louvável de uma pessoa que pratique uma ação social de cooperação com a comunidade ou com outra pessoa pode desencadear em outros emoções como admiração, gratidão ou orgulho. Podemos nos orgulhar de nosso pai, mãe, irmão ou amigo se eles tiverem uma conduta cooperativa e socialmente relevante. Curiosidade, olfato e emoção. A percepção é um processo que influi na trajetória de crescimento e reorganização do cérebro com vista a este se ir adaptando melhor ao ambiente e conseguir agir com mais eficiência inserido nele. E a parte mais antiga do cérebro, o rinencéfalo, cujo nome é composto por duas palavras significando cheiro e cérebro, que compreende as áreas olfativas e límbicas, parece ter se desenvolvido inicialmente a partir de estruturas olfativas, o que indica que provavelmente a capacidade para experimentar e expressar emoções se terá desenvolvido a partir da habilidade para processar os odores. Só mais tarde, na evolução darwiniana, se parecem ter desenvolvido outras estruturas límbicas como o complexo amígdala e hipocampo. Como no caso das emoções básicas, a resposta imediata aos odores transmite uma mensagem simples e binária, ou se gosta ou não se gosta, fazem-nos aproximar ou evitar. E verifica-se que quando uma pessoa sofre um trauma que a faz perder o olfato, o impacto se torna por vezes devastador. As experiências sensuais de comer ou fazer amor, ou mesmo passear numa manhã primaveril, ficam extremamente diminuídas. E há casos em que se verifica que há uma diminuição de intensidade mesmo em todas as experiências emocionais. As memórias, que incluem lembrança de odores, têm tendência para ser mais intensas e emocionalmente mais fortes. Um odor que tenha sido encontrado só uma vez na vida pode ficar associado a uma única experiência e então a sua memória pode ser evocada automaticamente quando voltamos a reencontrar esse odor. E a primeira associação feita com um odor parece interferir com a formação de associações subsequentes. Existe uma interferência proativa. É o caso da aversão a um tipo de comida. A aversão pode ter sido causada por um mal-estar que ocorreu num determinado momento apenas por coincidência, nada tendo a ver com o odor em si, e, no entanto, será muito difícil que ela não volte sempre a aparecer no futuro associada a esse odor. 5.2. Componente biológico da agressão. Sempre há alguém atrelando ao criminoso traços e características psicopatológicas ou sociológicas. Por que fulano cometeu esse crime? Sabe-se, no mínimo, que qualquer abordagem isolada do ser humano corre enorme risco de errar. Assim sendo, atualmente usamos o modelo biopsicossocial na tentativa de compreender as pessoas e os fatores que influenciam seus comportamentos. Fatores bioquímicos. Os estudos neste grupo causal identificam a diminuição nos níveis séricos de colesterol em pessoas com comportamento criminoso, da mesma forma que identificaram os baixos níveis de glicose. Como o álcool é frequentemente relacionado com o comportamento violento, foi também estudada a sua associação com glicose e colesterol. Fisiologicamente se demonstra que, de fato, o álcool diminui o açúcar na corrente sanguínea por inibição da produção de glicose hepática. Deste modo, o álcool, ao fazer diminuir a quantidade de açúcar no sangue, pode ser apontado como um fator facilitador do crime.
Sobre as influências neuroquímicas no comportamento agressivo, algumas das substâncias mais estudadas são a serotonina, que existiria em menor quantidade, o ácido fenilacético e a neuropinefrina, que existiria em maior quantidade nos criminosos. Esses estudos procuram estabelecer uma correlação entre alterações bioquímicas capazes de desencadear comportamentos criminosos, bem como as associações entre tais alterações, ingestão de álcool e criminalidade. Fatores neurológicos. Os estudos parecem apontar na identificação das disfunções neuropsicológicas relacionadas ao comportamento violento estar presente no lobo frontal e nos lobos temporais. O lobo frontal se relaciona à regulação e inibição de comportamentos, à formação de planos e intenções e à verificação do comportamento complexo. Suas alterações teriam como consequência dificuldades de atenção, concentração e motivação, aumento da impulsividade e da desinibição, perda do autocontrole, dificuldades em reconhecer a culpa, desinibição sexual, dificuldade de avaliação das consequências das ações praticadas, aumento do comportamento agressivo e aumento da sensibilidade ao álcool. Sintomas positivamente correlacionados com comportamento criminoso. Bem como incapacidade de aprendizagem com a experiência, sintoma correlacionado positivamente com a alta incidência de recidivas entre alguns tipos de criminosos. 5.3. Componentes da química da paixão. Apesar de todas as pesquisas e descobertas, existe no ar uma sensação de que a evolução, por algum motivo, modificou nossos genes, permitindo que o amor não associado à procriação surgisse. Calcula-se que isto se deu há aproximadamente 10 mil anos. Os homens passaram realmente a amar as mulheres, e algumas destas passaram a olhar os homens como algo mais além de máquinas de proteção. A palavra paixão originalmente designava o modo como a alma ou a psique é afetada de fora, ou seja, como ela é passiva diante das impressões que recebe. Passivo e paixão vem do grego patos, mesma palavra que de onde se derivam os verbetes patológicos e pacientes que nos remetem atualmente à ideia de doença. A paixão evolui entre a obsessão e o delírio, pois o apaixonado está convicto do valor de ser amado e de seu sentimento, mas sabe que essa ideia é um produto do seu psiquismo. Quando as dúvidas obsessivas não cessam e a desconfiança chega num ponto psicótico delirante, como nos casos de delírios de ciúmes, também chamado de celomático, a díade pode vivenciar por muito tempo um estado de penúria e grande miséria afetiva. Os cientistas conhecem a feniletilamina, um dos mais simples neurotransmissores, há cerca de 100 anos, mas só recentemente começaram a associá-la ao sentimento de amor. Ela é uma molécula natural semelhante à anfetamina e suspeita-se que sua produção no cérebro possa ser desencadeada por eventos tão simples como uma troca de olhares ou um aperto de mãos. Neurotransmissores da paixão: feniletilamina, dopamina, norepinefrina. Estudos relacionados a comportamentos apontam altas taxas de feniletilamina no cérebro de um indivíduo que está apaixonado. A alta taxa de feniletilamina estimula a produção de dopamina e norepinefrina, estimulantes cerebrais, substâncias relacionadas também à sensação de bem-estar e viesamento, que corresponde à perda da capacidade de análise comportamental do companheiro, observada em pessoas cujos efeitos da paixão se manifestam temporariamente. Existe um limite de tempo para homens e mulheres sentirem os arroubos da paixão? Seres humanos são biologicamente programados para se sentirem apaixonados durante 18 a 30 meses. Os homens parecem ser mais susceptíveis à ação dessas substâncias. Eles se apaixonam mais rápido e facilmente que as mulheres. Os defensores da teoria dos feromônios vão ainda mais longe. Dizem que o amor à primeira vista é a maior prova da existência destas substâncias controvertidas. Os feromônios produzem reações químicas que resultam em sensações prazerosas. Na medida em que vamos nos tornando dependentes, a cada ausência mais prolongada nos dizemos apaixonados. A ansiedade da paixão, então, seria o sintoma mais pertinente da síndrome de abstinência de feromônios. Com ou sem feromônios, é fato que a sensação de amor à primeira vista relaciona-se significativamente a grandes quantidades de feniletilamina, dopamina e norepinefrina no organismo. A nossa sexualidade apresenta-se não apenas em nível dos estímulos visuais, fantasias, etc., como também na participação muito importante da emoção e, sobretudo, na aprendizagem.
Algumas partes do nosso cérebro relacionam o ambiente e a cultura às nossas respostas sexuais. O resultado pode ter maior ou menor eficácia, dando aos parceiros maior ou menor prazer. Razão, fantasia, emoção e aprendizagem se misturam em nosso cérebro, dando respostas curiosas no dia a dia sexual do ser humano. Os neurotransmissores cumprem uma função indispensável na ativação do impulso sexual, como, por exemplo, quando as carícias e beijos levam à lubrificação vaginal e à ereção peniana. Química do amor. Substâncias responsáveis pelo amor. Dopamina, feniletilamina e oxitocina. Estes produtos químicos são todos relativamente comuns no corpo humano, mas são encontrados juntos apenas durante as fases iniciais do flerte. Ainda assim, com o tempo, o organismo vai se tornando resistente aos seus efeitos, e toda a loucura da paixão desvanece gradualmente. A fase de atração não dura para sempre. O casal então se vê frente a uma dicotomia, ou se separa ou habitua-se a manifestações mais brandas de amor, companheirismo, afeto e tolerância, e permanece junto. Manifestação: luxúria, conceito, desejo ardente por sexo, substância mais associada, testosterona. Manifestação: atração, conceito, amor no estágio de euforia, envolvimento emocional e romance, substância mais associada, altos níveis de dopamina e norepinefrina, baixos níveis de serotonina. Manifestação: ligação, conceito, atração que evolui para uma relação calma, duradoura e segura, substância mais associada, oxitocina e vasopressina. Funções específicas de alguns neurotransmissores. Endorfinas e encefalinas bloqueiam a dor, agindo naturalmente no corpo como analgésicos. Dopamina, neurotransmissor inibitório derivado da tirosina, produz sensações de satisfação e prazer. Os neurônios dopaminérgicos podem ser divididos em 3 subgrupos com diferentes funções. O primeiro grupo regula os movimentos. Uma deficiência de dopamina neste sistema provoca a doença de Parkinson, caracterizada por tremuras, inflexibilidade e outras desordens motoras, e em fases avançadas pode verificar-se demência. O segundo grupo, o mesolímbico, funciona como na regulação do comportamento emocional. O terceiro grupo, o mesocortical, projeta-se apenas para o córtex pré-frontal. Esta área do córtex está envolvida em várias funções cognitivas, memória, planejamento de comportamento e pensamento abstrato, assim como em aspectos emocionais, especialmente relacionados com o estresse. Distúrbios nos 2 últimos sistemas estão associados com a esquizofrenia. Serotonina é uma substância sedativa e calmante. É também conhecida como a substância mágica, que melhora o humor de um modo geral, principalmente em pessoas com depressão. Dopamina e a noradrenalina proporcionam energia e disposição. Muitas mulheres se queixam da ausência de sentimentos nos homens, além de o excesso do hormônio prolactina após orgasmo os deixar sonolentos. É possível que eles tenham uma dificuldade inata de se entregar à parceira nesse momento porque, para eles, sexo é uma extraordinária e intensa viagem de prazer na direção do orgasmo para si e para a parceira. A mulher, por outro lado, valoriza a ligação durante a relação. Nelas, as sensações de prazer são estabilizadas no cíngulo e na ínsula, como elos de um vínculo duradouro com aquele que é capaz de conduzi-la a orgasmos de grande intensidade. Imediatamente depois do orgasmo, temos a imediata supressão da liberação de dopamina. O responsável por esse efeito é a prolactina, um hormônio que inibe a transmissão dopaminérgica e cuja secreção máxima acontece após o clímax. A dopamina está por trás da dependência do jogo, do álcool e de outras drogas. Segundo o psicólogo Jim Pfaus, da Universidade Concórdia, em Montreal, há uma complexa relação entre a testosterona e o estrogênio. De estrógeno a uma mulher com pouco desejo e ele não será restaurado. Dê a ela testosterona e o desejo voltará parcialmente. Dê a ela estrógeno e testosterona e o desejo voltará com força vulcânica. Uma teoria em voga é a do chamado mecanismo diversionista. A testosterona se liga a proteínas circulantes que, via de regra, atraem moléculas de estrogênio. Dessa forma, a testosterona é levada ao fígado para ser convertida em outros produtos e o estrógeno fica livre para interagir com receptores cerebrais. 6. Depressão. O transtorno afetivo mais típico é a depressão, com todo o seu quadro clínico conhecido, mas apesar disso, talvez não seja o problema afetivo mais frequente.
São vários os fatores que contribuem para a etiologia da depressão emocional e entre eles destaca-se cada vez mais a importância da bioquímica cerebral. Os quadros ansiosos do tipo pânico, fobia, somatizações ou a mesma ansiedade generalizada são os problemas afetivos mais frequentes, pois também esses estados têm como base psíquica as alterações da afetividade. Assim como a serotonina pode elevar o humor e produzir uma sensação de bem-estar, sua falta no cérebro ou anormalidades em seu metabolismo tem sido relacionada a condições neuropsíquicas bastante sérias, tais como mal de Parkinson, distonia neuromuscular, mal de Huntington, síndrome das pernas inquietas, problemas com o sono e etc. Problemas psiquiátricos tais como depressão, ansiedade, agressividade, comportamento compulsivo, problemas afetivos, dentre outros, também têm sido associados ao mau funcionamento do sistema serotoninérgico, da serotonina. Com essa base fisiológica, alguns pesquisadores afirmam que ao se aumentar os precursores naturais da serotonina, podem-se seguramente elevar seus níveis e aliviar a depressão, dor e o desejo por carboidratos. 7. Relação entre a neurologia, a psiquiatria e a psicanálise. É na perspectiva da psiquiatria que situamos todas as demais ciências do psiquismo e do comportamento, e são estabelecidos os parâmetros e limites. As enfermidades mais pertinentes do psiquismo estão no universo psicogênico, tendo cerca de 50% da população com algum tipo de afetamento. É da psiquiatria que contemplamos a independência da psicanálise e são delimitadas as áreas de competência de cada ciência. O conhecimento das enfermidades psicogênicas é fundamental para o conhecimento do ser humano em profundidade e a necessidade de diagnóstico diferencial. A psiquiatria possibilita conhecer as doenças mentais necessárias para fazer o diagnóstico e estabelecer o prognóstico mais exato, saber, escolher, tratar e respeitar o doente. A psicanálise não é uma subespecialidade da psiquiatria, nem especialização médica. São ciências afins, porém completamente definidas e cuidando de partes do psiquismo que não se confundem. Os problemas estruturais competem à psiquiatria, psicogênicos, e neurologia, neurológicos. Os problemas não estruturais competem à psicanálise, neuroses. Psiquiatria é um ramo da medicina que tem por objeto a patologia da vida de relação, ao nível da integração que assegura a autonomia e a adaptação do homem nas condições da sua existência. Os problemas estruturais psicogênicos vêm da origem, competem à psiquiatria. Psicanálise tem como objetivo liberar o paciente das exigências inconscientes e permitir-lhe retomar o seu desenvolvimento entorpecido, sendo que os problemas não estruturais competem à psicanálise. A psicanálise consiste na utilização sistemática da livre associação de ideias a fim de trazer à luz a dinâmica psicológica inconsciente. Não procede de nenhum programa calculado ao qual o paciente terá que se submeter. Ela aspira a permitir-lhe alcançar, por seus próprios meios, o melhor desenvolvimento possível de sua economia psíquica. É uma experiência de maturação e não uma tentativa de restauração, uma vez que sua hipótese de trabalho admite uma parada de desenvolvimento da personalidade a que trata de fazer progredir. A descoberta de Freud reside nos meios de retomar o desenvolvimento afetivo parado. O indivíduo é convidado a retomar sua própria história no ponto em que foi fixada ou interrompida. Psicologia tem por objeto a organização e o sistema relacional do indivíduo normal com o seu meio. Neurologia tem por objeto a patologia da vida de relação instrumental, isto é, das vias e dos centros Neurologia tem por objeto a patologia da vida de relação instrumental, isto é, das vias e dos centros psicomotricidade que constituem subsistemas funcionais. Os problemas estruturais neurológicos ou neuropatológicos competem à neurologia. 8. Inteligência emocional. Princípios para o desenvolvimento da inteligência emocional. Um homem com grau desenvolvido de inteligência emocional caracteriza-se pela habilidade, pela capacidade para perceber e controlar as emoções de si mesmo, das outras pessoas. Tal pessoa tem ampliado a sua capacidade de dominar as emoções com inteligência, passando a utilizar o fluxo de suas emoções de forma inteligente e construtiva, melhorando seus relacionamentos conjugais, afetivos, sociais e profissionais. O processo de aquisição e domínio da emoção através da inteligência está no princípio do conheça-te a ti mesmo. Ter autoconsciência significa reconhecer e compreender nossos pensamentos, sentimentos e ações, estabelecendo uma relação produtiva entre esses elos para que se produzam reações favoráveis.
Assim, adquirimos o poder de dominar as nossas emoções. Com o tempo, o autodomínio é naturalmente ampliado ao nosso círculo de relacionamentos, levando-nos a uma melhor compreensão do que se passa na cabeça daqueles que convivem conosco, trazendo a perspectiva de uma melhoria significativa em nossas perspectivas de vida. 9. Conclusão. As teorias psicanalíticas desenvolvidas por Freud e seus seguidores marcaram profundamente os vários domínios do conhecimento do nosso século. A grande capacidade da psicanálise em elaborar teorias compreensivas sobre a mente e suas correlações com seus múltiplos distúrbios tornou possível uma abordagem mais humanista sobre as diversas doenças mentais. Uma de suas grandes contribuições foi a de abrir perspectivas mais científicas e menos religiosas para o entendimento dos modelos de funcionamento mental e suas variações. Suas descobertas, na primeira metade deste século, sobre sexualidade, desenvolvimento do psiquismo infantil, desejo, motivações conscientes e inconscientes, mecanismos de resposta à dor mental, correlação princípio de prazer versus princípio de realidade, determinismo psíquico, memórias autobiográficas, entre outros tantos fenômenos mentais, revolucionaram enormemente nossa compreensão sobre a vida mental. Ela nos forneceu um corpo de ideias altamente coerentes sobre os referidos fenômenos. A introdução de novos processos de investigação psicológica baseados em uma nova escuta do paciente, observação de detalhes de sua relação com o analista no processo de transferência, interpretação dos conteúdos mentais dentro de uma relação de significados e o acompanhamento dos efeitos sobre a vida anímica do paciente trouxe um novo e poderoso instrumento compreensivo. Desde que as investigações psicanalíticas válidas só podem ser conduzidas no contexto do tratamento psicanalítico, o método investigatório que se recomenda tem um potencial de benefício secundário. Ele permite que se veja se e em que extensão o tratamento psicanalítico pode contribuir para a reabilitação de várias desordens de personalidade, motivação e emoção que estão associados com o dano focal neurológico. Os trabalhos dentro dessa metodologia neuropsicanalítica vêm sendo realizados no campo das memórias, das emoções, dos sistemas motivacionais, do inconsciente, trazendo contribuições valiosas para as duas ciências. Um exemplo onde as contribuições psicanalíticas têm sido muito ricas é no campo dos estudos da regulação afetiva, orientando as pesquisas da neurociência, do desenvolvimento e psicologia do desenvolvimento, campo em que as chamadas relações de objetos, tão estudados por psicanalistas como Melanie Klein, Farben e Mahler, têm contribuído de forma inegável.